júri acontecido em Balneário Pissarras e que culminou aí numa condenação, né? O criminoso que assassinou Débora Arruda, vocês lembram desse caso, né? E esse criminoso acabou condenado a 15 anos de prisão, né? Um dos acusados desse homicídio qualificado, né? A vítima então se chamava Débora Custódio Arruda, 56 anos, em Balneário Pissarras, foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado e outros 2 acusados acabaram inocentados pela justiça. O júri popular ocorreu nesta terça-feira, também em Pissarras, e o Meirisson de Moura, de 24 anos de idade, se entregou à polícia, né, na ocasião, cerca de uma semana após o crime, né, após matar a Débora ao lhe dar uma carona de carro. As outras 2 pessoas acusadas, o Gabriel Franchak de Nigres e o Adriano Maciel, foram inocentados pelo Conselho de Sentença. De acordo com o juiz Luiz Carlos Vailate Júnior, titular da 2ª Vara da Comarca de Balneário Pissarras, Meirisson se valeu de recurso que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima na ocasião. A ocultação do cadáver também pesou contra ele, porém a pena inicial, estipulada em 18 anos, acabou reduzida em seguida para 15, em virtude da confissão do réu. Foi Meirisson também que afirmou ter matado a vítima sozinho. Essa confissão aí acabou servindo para os argumentos de Eduardo Córdova e Samanta de Andrade, doutor Eduardo e doutora Samanta, que são os advogados de defesa de Gabriel e Adriano, respectivamente. O crime ocorreu em maio do ano passado, quando Débora deu carona inicial a Meirisson. O carro da vítima foi encontrado dias após em Guaratuba, no Paraná. Já o corpo foi localizado na região do bairro Vila Nova, em Joinville. Foi descoberto por um cão, 2 meses após o desaparecimento, já em avançado estado de decomposição, né? De acordo com as investigações, no dia dos fatos, a mulher deu carona a um dos denunciados, né? Já era o Meirisson, né? E circulou inicialmente por Balneário Pissarras. No trajeto, eles pararam o carro e os outros 2 suspeitos, os outros 2 envolvidos, então entraram no veículo. O trio, junto da vítima, alega ter consumido álcool e drogas e tomou, né, o Meirisson tomou o volante de Débora. Ela foi estrangulada na ocasião. Ele detalhou que o estrangulamento ocorreu já no perímetro urbano de Barra Velha. Logo após a morte de Débora, o trio abandonou o corpo em Joinville e buscou atendimento em uma clínica de reabilitação de dependentes químicos na cidade de Guaratuba, no Paraná. Naquela cidade, Meirisson alegou ter se arrependido do homicídio, confessou o crime para um pastor e esse pastor o levou até a delegacia. A partir da confissão e das provas colhidas pela investigação da Polícia Civil de Balneário Pissarras, os réus foram presos cerca de 1 mês depois do crime. A promotora do caso, Ana Laura Perônio Omizolo, inicialmente pediu condenação por latrocínio. E essa tese não foi aceita pelo juiz Vailate Júnior, né? Ele destacou o seguinte na ocasião: não há indícios nos autos de tentativa de venda do automóvel, o que caracterizaria o latrocínio, né? E de suas peças, ou mesmo de suas peças, para configurar o delito patrimonial, sem contar que o abandono do carro vem de encontro com a tese de apropriação do bem e ao encontro de que os réus se utilizaram do veículo para tentar fugir e ocultar o crime do homicídio, ou seja, eles não tentaram vender o carro, eles usaram o carro para fugir, né? Foi o que entendeu então o doutor Vailate, né? Ele justificou então esse motivo para não aceitar a tese do latrocínio. Na ocasião da prisão, Meirisson já havia alegado que os outros 2 envolvidos na execução da moradora no dia do sequestro, ou acusados, né, pelo menos, ele já tinha dito que os outros 2 rapazes não tinham envolvimento, e de que ele, Meirisson, ele passou para eles a informação de que seria esposo da Débora Arruda, né? E que ela teria tomado remédios e que estava dormindo no carro. Foi essa a fala dele para os outros 2. Na ocasião do crime, familiares informaram que Débora estava num supermercado no bairro Itacolomi, comprando alimentos para moradores de rua, quando ela foi abordada pelo futuro assassino. Nesse momento, ela teria então deu a carona, né, para o Meirisson, que seria então andarilho, né? Uma cadelinha da vítima, inclusive, estava no carro e foi resgatada na região onde o veículo foi encontrado, em Guaratuba. Meirisson alegou que Débora teria usado bebidas e drogas com ele, né? A gente nunca sabe a versão de um cara desse, né? Ele pode ter aí forçado ela a isso, né? O autor do crime tem diversas passagens por furto, roubo, receptação, ameaça, desacato e agora homicídio.
além de 2 mandados de prisão cumpridos entre 2015 e 2020. Né? Então está aí o resultado desse júri. E a gente nota, inclusive nos comentários da rede social, questionamentos, às vezes até um certo inconformismo com relação à absolvição dos outros 2. Né? Tá aí uma arguição e uma defesa por parte dos advogados, o doutor Córdova e a doutora Samanta de Andrade, aqui de Balneário Pissarras, que resultou na absolvição, porque a própria confissão do réu e depois perícia e todos os elementos juntados apontaram que o Meirisson foi quem efetivamente assassinou a Débora Arruda. Eu não sei se agora, em termos de mecanismos de direito penal, eu não sei se agora dá para novamente representar ou para tentar algo com relação à responsabilização dos outros 2 pelo envolvimento ali da situação como um todo. Não sei que precisaria até de alguém do direito penal para averiguar essa situação. Agora, do crime em si, eles foram absolvidos. Agora, o que eu digo é o seguinte, né, meu amigo, minha amiga, esse assassino, né, a gente pode observar a ficha corrida dele, né, tudo que ele falou ali, talvez com exceção da confissão, tudo que ele falou, nada dá para confiar. Tem que confrontar com perícia, né, com outras testemunhas, com tudo que foi levantado por investigação. Por quê? Porque o cara é perigoso, né? O cara é perigoso. E vocês observam o seguinte, os familiares falaram que a Débora fazia um trabalho com moradores de rua. E, eventualmente, talvez confiou nessa situação. Porque longe de mim e de qualquer pessoa agora levantar qualquer questionamento com relação à conduta de Débora, a vítima assassinada cruelmente. Assassinada cruelmente. Ela pode ter sido, inclusive, forçada, inclusive, a ingerir drogas dentro do carro. A gente não sabe a dinâmica do que aconteceu dentro do veículo. O que sabe é que ele matou ela dentro do veículo. Depois soltou o corpo. Então, longe de nós, com todo respeito, né, né, e mesmo que é uma vítima, estamos falando de uma vítima fatal, né, e mesmo que ela estivesse ou não fazendo um trabalho de caridade, dentro dessa sua bondade, desse seu desfecho trágico, o que a gente nota é o seguinte, quantas pessoas hoje querem fazer o bem e fazem o bem, em ações de caridade, estão em associações filantrópicas, né, auxiliando com alimentos, com medicamentos, com remédios, essa população de rua. Agora, você também não sabe com quem você está lidando. Você não sabe quem é aquela pessoa que você está lidando. Eu fico pensando, ao longo dessas últimas décadas, o risco de vida que o padre Júlio Lancelotti corre e ainda correrá ao estar no meio dos indesejáveis da sociedade, né, no seu afã de fazer o bem. E o padre Júlio faz o bem permanentemente. Agora, quem é o morador de rua que está ali? Quem é o cidadão? E isso, de certa forma, causa receio em pessoas que até gostariam de ajudar, mas têm receio de estar nesse meio. Ou, se estiver nesse meio, tem que ter todas as orientações possíveis com relação ao envolvimento com esse público. Porque ali está tudo misturado. Está o sofredor, está o usuário de drogas, está aquele que caiu para o vício, está aquele que degradou-se moralmente. Tá? Esse público está todo ali. Agora, você tem ali também o criminoso, tem ali também naquele meio, né, aquele que tem uma ficha extensa, como era o caso desse Meirisson aqui, que se apresentava como morador de rua, né, mas que de fato era o quê? Era um assassino frio, cruel, calculista, perigoso, né, de uma situação que levou ao trágico desfecho da morte da Débora Arruda. Agora, o que a gente pode destacar é o seguinte, eu não sei, e repito, eu não sei que mecanismos talvez a família queira agora com relação aos outros 2. E eu questiono mais você, meu amigo que está, minha amiga que está ouvindo agora e que está nessa história de baladinha, de bala, de êxtase, e daqui a pouco você vai e começa ali com o baseadinho de maconha, sem qualquer discurso moralista aqui, eu tenho amigos que usaram, que usam, não é esse o caso, mas você que
que não sabe muitas vezes o limite que você mesmo tem no seu próprio organismo e no seu próprio emocional. Você sai numa dessa, se afunda, vai numa aventura como essa, eles pegaram carona juntos, ele alegou que ela seria a esposa, que estaria dormindo no carro quando possivelmente até já estava morta. Os caras entraram no veículo e entraram numa verdadeira roubada, né? Participaram do cenário de um crime, foram presos, foram a júri popular. E como eu disse, aí o Dr. Córdova e a doutora Samantha, junto da materialidade, da investigação, dos elementos do caso, eles conseguiram mostrar ao júri, né, ao conselho de sentença, que esses dois, os outros dois que estavam nessa roubada e que culminou no crime, né, que os outros dois não participaram efetivamente do assassinato. O assassinato foi cometido pelo Meirisson. Né? Então eles argumentaram e conseguiram ali a absolvição dos outros dois. Agora, meu amigo, você vai numa festa louca, vai numa situação, se envolve com droga, se envolve com bebida, droga pesada, entra num carro de quem você não conhece, e aí o desfecho é esse, pense muito bem no que você está fazendo da sua vida também. Pense muito bem no que você está fazendo na sua vida, porque daqui a pouco você desgraça uma vida, né, por conta de se envolver com um cara desse, perigosíssimo, né? Perigosíssimo, né? Então, a gente se solidariza aí com os familiares da Débora Arruda, né, que estava saindo de um mercado, comprando mantimentos para moradores de rua, para fazer o seu trabalho voluntário, e acabou assassinada dessa forma tão cruel, né? E com toda a periculosidade do cara, do assassino, né, alguma coisa pesou na consciência dele lá no centro de reabilitação, lá no Paraná, né, Guaratuba, né? No centro de reabilitação, e ele confessou para o pastor então que era criminoso, e aí efetivamente se entregou, e isso rendeu para ele 3 anos a menos na pena final de 18 reduzida para 15, por conta da confissão. E também, usando uma expressão popular, livrou a cara dos outros dois, né? Disse, não, quem matou fui eu, eles só entraram no carro e nessa doideira toda aí, né? Então tá aí, mais um tribunal do júri aqui em Balneário Pissarras com essa resolução, né? Que a memória da Débora seja sempre honrada, né? São